Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. Past $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no vídeo da entrevista do Gordon B. Hinckley com o Larry King. O programa Larry King Live, ele é fornecido pela CNN e foi ao ar nessa entrevista com o Gordon B. Hinckley dia 8 de setembro de 1998. Talvez alguns dos brasileiros não tenham ideia de quem é esse Larry King, que programa é esse, mas não tem como um americano, né, dos Estados Unidos não ter ouvido falar ou não conhecer quem é o Larry King. Pois é, essa entrevista eu consegui fazer a tradução, né, para o português, então a gente vai usar algumas imagens com o áudio já em português e a gente vai fazer alguns comentários. Quem quiser ouvir a entrevista na íntegra, vai estar ali no Spotify. Logo em seguida, depois desse episódio aqui, eu vou colocar na íntegra essa entrevista. Não dá para colocar no YouTube, né? Mas vamos seguir aqui então. O Larry King está conversando com o Gordon B. Hinckley. Ele apresenta quem é o Gordon B. Hinckley, fala que é o presidente da igreja, que ele está com 88 anos já ali na época, e pergunta se ele estava planejando se aposentar, né? Gordon B. Hinckley falou que não tem como se aposentar desse cargo aí de profeta da igreja. Aí o Larry pergunta ali pro Hinckley, né, como é que faz para virar profeta da igreja? O Hinckley tá explicando, né, você é chamado, depois, se você sobreviver, né, até o último profeta falecer e você ser o próximo na sucessão, você vai virar profeta, né, então ele tá explicando. Você é nomeado membro do Conselho dos 12 e sobrevive a todos os outros. O membro mais antigo dos 12 se torna o presidente da igreja. Aí o Hinckley começa a explicar por que ele é membro da igreja. Ele fala, eu acredito na igreja, né, eu já sou a terceira geração, meu avô atravessou, né, o Lago Salgado ali, era um dos pioneiros, então ele está explicando todo o contexto familiar dele. O Larry King pergunta se ele sempre foi membro da igreja, ele falou sim, inclusive fiz missão e tudo, ele falou que se formou antes da missão, né, ele até explicou, isso é meio incomum hoje, as pessoas acabam estudando depois da missão, mas eu me formei antes da minha missão e depois continuei na igreja. E o Hinckley começa a falar ali dos objetivos dele como presidente da igreja, olha aí. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é movê-lo mais rápido e de forma sólida pelo mundo, como pudermos. Em quantos países você está? Mas esse ano. Uma reportagem da revista Time afirmou que a igreja tem mais de 10 milhões de membros. Aí o Larry começa a falar sobre o número de membros, né? Falou, olha aqui, ó, a gente tem 10 milhões de membros atualmente, né? Sim. E ele fala, a igreja de vocês é bem rica, né? Pelo visto tem 5 bilhões de dólares, né? O valor da empresa, da igreja. Olha só o que o Hinckley fala. São 5,9 bilhões. Bem, eu não sei sobre esse número, mas nós nos damos bem, temos o suficiente para cuidar do que precisamos fazer. Óbvio que não tem, porque é muito mais. A lei mais financeira da igreja, né, é a lei do dízimo. Explica, ela, né, remonta ao Antigo Testamento. Espera-se que nosso povo dê 10% e eles pagam isso fielmente. Precisamos construir muitos edifícios. À medida que esta igreja cresce, temos que acomodar nosso povo. Vamos terminar ou dedicar 600 novos edifícios este ano. É uma empreitada tremenda. Mantemos a Universidade Brigham Young, patrocinada por uma igreja na... olha só, então é para construção de igrejas, manutenção aí da BYU, olha só que legal, né, que usam o dinheiro. Aí ele começa a falar sobre genealogia também, que realmente a igreja é bem conhecida sobre genealogia. Inclusive, ele fala que se fizer pesquisa, vai encontrar até ali a genealogia do Larry King. Ele falou, a gente tem disponível aqui tua genealogia. Teremos um registro sobre você. Eu sei que você tem um registro sobre minha esposa. Isso é mencionado. Bem, nós os temos. Não apenas dentro da igreja, mas também fora da igreja.
Aí eles entram numa conversa bem longa sobre o presidente Clinton, né, o presidente dos Estados Unidos ali na época, porque recentemente tinha vazado que ele pisou na bola. Pois é, o Clinton tinha pulado a cerca, né? Teve uma grande polêmica sobre isso. E o Larry queria saber qual era o posicionamento do Hinckley sobre isso, né? O Larry falou, ó, tem um outro grande líder de outra igreja dizendo que o Clinton tem que renunciar, né, como presidente dos Estados Unidos. E você, qual que é a sua opinião? Né, o Hinckley falou, ó, eu perdoo ele, Deus perdoa ele, né, os homens podem cometer falhas e tal, mas ele tem responsabilidades pela forma como ele age. Então, né, cabe a ele decidir se ele vai renunciar e também ao Congresso, né, qual é a decisão do Congresso sobre isso. Eu não vou dar o meu palpite aqui, ó. Olha, eu, né, Ozzy, particularmente, achei bem sábio até esse posicionamento dele. Ia ser bom se ele tivesse o mesmo posicionamento para líderes da igreja proeminentes que cometessem o mesmo, né, delito, como Joseph Smith, Brigham Young, né, entre outros. Aí o Larry, ele cita uma reportagem da revista Times, né, que fala sobre os Mormons. Olha só o que ele disse. Ele disse que em cerca de 82 anos, a membresia Mormon em todo o mundo será de 260 milhões. Qual é a atração? Eu não estarei por perto. Quando essa profecia se cumprir. 200 milhões de membros, olha só, em 82 anos, caramba, a igreja vai ter que correr atrás. E olha só, daí o Larry pergunta por que a igreja é tão atrativa. Vamos ver quais os atrativos da igreja que o Hinckley comenta? Nós defendemos algo, nós nos posicionamos de forma sólida e forte por algo, nós não vacilamos. Não ficamos apenas nos preocupando com isso e aquilo. As pessoas estão à procura de algo. Neste mundo de valores em mudança, de âncoras que estão escorregando, muitas pessoas estão buscando algo ao qual possam se agarrar, uma âncora a qual possam prender suas vidas. Bom, o posicionamento sólido da igreja não tenho certeza, né? Direto a doutrina está mudando, né? Estão mudando de ideia. Deus, aliás, desculpa. Deus está mudando de ideia. Esse atrativo não tenho certeza. Aí o Hinckley comenta, né, que tem algumas exigências do comportamento dos membros da igreja, e o Larry fala, pois é, vocês expulsam a gente da igreja de vocês? Vamos ver que as pessoas são alguma vez expulsas da sua igreja. Sim, fazendo o que não deveriam fazer, pregando doutrinas falsas. Falando publicamente, eles podem carregar todas as opiniões que desejarem em suas cabeças, por assim dizer. Mas se eles começarem a tentar persuadir outros, então podem ser convocados para um conselho disciplinar. Agora, olha só, então, né, os membros têm a liberdade de pensar o que eles quiserem, mas se começar a dissuadir outras pessoas de coisas contra a igreja, parece que vai ser expulso, hein? Aí o Larry pergunta sobre aquela questão do racismo, né? Ele perguntou, a igreja de vocês parece que não permitia negros. O Hinckley respondeu, não, isso aí mudou, inclusive eu estava na África, né, esses tempos. E olha só a pergunta do Larry. Poderia haver um presidente negro algum dia? Pode ser. É concebível, sim. Pode haver um papa negro? Claro. Então, tudo isso é igual? Sim, todos iguais. Agora, na prática não tem acontecido. Aí o Larry comenta sobre um outro assunto polêmico da igreja, que é a poligamia, e falou, estava acontecendo algumas poligamias, e o governador, que é, né, bisneto aí de poligamista, parece que está passando pano. O que você tem que falar sobre isso pra gente? Olha só o que o Hinckley disse. Quando o nosso povo veio para o oeste, permitiram isso em uma escala restrita. Você poderia ter uma certa quantidade de... Os números que tenho variam entre 2% e 5% do nosso povo estavam envolvidos nisso. Era uma prática muito limitada, cuidadosamente protegida. Em 1890, essa prática foi descontinuada. O presidente da igreja, o homem que ocupava a posição que ocupo hoje, foi diante do povo, disse que havia orado sobre isso. Olha só a malandragem, né? A minoria, né? Um número muito pequeno, 2% dos membros. Pois é, claro, não tinha mulher suficiente para todo mundo ser poligamista.
Só que ele só esqueceu de comentar que esses 2% era a alta liderança da igreja. E toda essa história aí de que o profeta orou e resolveu, né, que Deus trouxe a revelação de que a poligamia deveria acabar, né? Ele foi à frente do povo e disse para acabar com aquilo. Bom, vamos dar uma olhadinha, né? A gente tem muito episódio sobre a poligamia que vale muito a pena pra gente entender essa situação. Aí o King, ele fala assim, né, mas quando fala de poligamia, o pessoal já associa com os mormons, né? Ele falou, não, isso não tem nada a ver com a gente, né? Esse pessoal aí, grupo, não tem nada a ver com a gente, nem deveriam ser chamados de mormons, e o governo que tem que tomar uma providência, porque isso é horrível. A doutrina real da igreja não é de que a poligamia é uma coisa horrível aos olhos do Senhor. É só uma coisa que não pode acontecer agora. E olha só o que o Hinckley fala ainda. Sim, porque as pessoas assumem erroneamente que esta igreja tem algo a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Olha só, a poligamia não tem nada a ver com ele, está totalmente distante. Ai, vamos dar uma estudadinha na história da igreja. Aí o Larry, ele insiste nessa questão, né, de responsabilidade. Ele falou, você acha que a igreja não deveria nem tomar um partido para, tipo, defender ou evitar que aconteça essa poligamia? Ele falou, não, isso aí está totalmente em cima do Estado, o Estado que tem que resolver isso. E olha só o que o Hinckley continua dizendo. Você condena isso? Eu condeno isso, sim, como uma prática, porque acho que não é doutrinário, não é legal, e esta igreja assume a posição de que iremos respeitar a lei, acreditamos em estar sujeitos a reis, presidentes, governantes. Não é doutrinário. Eita, uma mentira pesada aqui, hein, Hinckley? Sim, em um determinado momento. Aí o Larry King, ele comenta que ele vai para várias igrejas e ele nunca vê o pastor ou o bispo ou qualquer pessoa que está pregando lá na frente falar sobre os problemas mundiais, né, como a fome do mundo, né, ou essa questão do presidente Clinton e o que ele fez, ou, por exemplo, a guerra da Bósnia que estava acontecendo. E olha só o que o Hinckley responde. O que eles pensam sobre a Bósnia, porque... Nós não pensamos muito sobre isso, mas agimos... É isso que acontece. Temos realizado um grande esforço humanitário. Daí, né, o Hinckley comentando então que o foco deles é mais na questão moral, né, nas regras da igreja, do que nessas questões humanitárias, mas que eles tomam providência sobre isso. Aí eles voltam a falar de política, voltam a falar daquele assunto do Clinton, e o Hinckley ainda comenta, eu tive uns 2 anos atrás uma visita com o Clinton, né, uma pessoa boa, mas acabou aí, deixando tudo a desejar por conta dessa atitude. Ele também comenta que ele conheceu o presidente Reagan, que levou até a genealogia, né, a árvore genealógica do Reagan para ele. E olha só o que o Larry fala. Apresentou a ele a história de sua família. Eu pensei que você traria o meu esta noite. De qualquer forma, voltaremos em breve com o presidente Gordon B. Hinckley, da Igreja de Jesus Cristo. Bom, daí eles começam a falar sobre a família, né? O Hinckley até comenta, olha, a família americana está passando por maus bocados aí, né? Muita coisa ruim acontecendo. Ele comenta que o pai tem que ser o centro da família, tem que resgatar essa figura. E o Larry faz uma pergunta, olha só. Quando diz que o pai está no comando, quer dizer que é o chefe. Eu não quero dizer isso, chefe. Olha, eu fui pai, você já foi pai. Sim, você fica correndo por aí mandando as pessoas. Não, claro que não. Você agiu com amor, apreciação e respeito. Daí eles entram numa sessão ali de ligações, né? Então eles devem ter algumas ligações que foram gravadas previamente, em que as pessoas fazem perguntas para o Hinckley responder, né? Então, olha, teve uma pergunta e a menina fala que o filme Titanic, olha só, novidade na época, ele estava sendo censurado, algumas partes do filme estavam sendo cortadas ou alguns outros livros estavam sendo cortados, e a menina perguntou ali, né, por que vocês estão fazendo essa censura? Olha só o que o Hinckley responde. Não, nós não censuramos livros e filmes. Como prática, não. Isso que está acontecendo não tem nada a ver com a igreja, nada. Você sabe o que eles estão tirando. Sim, eu li apenas uma matéria de jornal sobre isso. É tudo o que sei a respeito. O que foi retirado, que eles cortaram uma parte do filme onde havia nudez e coisas assim, algo desse tipo. Isso não é questão da igreja.
Aí a próxima pergunta ali, ó, muito boa, né? A menina tá falando por que a igreja não se posiciona, não se pronuncia quando ela é atacada publicamente. Olha só o que o Hinckley responde. Nós saímos às vezes, mas você precisa saber disso, que se você entra em uma briga com alguém, você apenas desperta mais curiosidade e cria mais problemas do que resolve. Mas se histórias te afetam, como essa história de poligamia te afeta porque está associada ao passado dos Mormons. Acabei de fazer uma agora. Fizemos algumas outras declarações. Simplesmente, não é uma questão da igreja. Olha só, daí agora quem faz a pergunta é o Larry. Olha só o tipo de pergunta que ele fez pro Hinckley. Você já duvidou sua fé? Não. Voltaremos em breve com o presidente Hinckley, no Larry. Nunca duvidou, então tá bom. Aí uma outra pessoa trouxe a pergunta do livro de Mormon, né? Falou, olha, se eu ler a Bíblia só, vai estar certo ou preciso ler o livro de Mormon e pregar ele para isso estar completo, né? Hinckley falou o que ele já falou nas outras entrevistas, né? Que o livro de Mormon complementa a Bíblia. Se você quiser pregar só a Bíblia ou só o livro de Mormon, está à sua disposição aí para adquirir esse conhecimento e pregar da forma que você entender. Aí o Larry já entra numa outra pergunta, que é o que a igreja pensa das outras igrejas. Vamos ver o que o Hinckley responde. Bem que puder. Não temos animosidade em relação a nenhuma outra igreja. Não nos opomos a outras igrejas. Nunca falamos negativamente sobre outras igrejas. Dizemos às pessoas, traga todo o bem que você tem e vamos ver se podemos acrescentar a isso. Salt Lake City. Olha só, daí a próxima pergunta é sobre a palavra de sabedoria. Uma pessoa que mora em Salt Lake perguntou, e aí, ó, eu sei que vocês têm a palavra de sabedoria e tal, mas eu vi que na palavra de sabedoria fala sobre carne, né? Não maltratar os animais, comer só se precisar, mas eu não vejo isso acontecer entre os mormons. A carne é comida, tipo, normalmente. O que você tem a dizer sobre isso? E o Hinckley se esquiva, olha só. Eu não sei. Você leu uma parte da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria abrange muitas coisas. Abrange o uso excessivo de carne, como eu vejo. Ela aborda de uma maneira muito particular o uso de tabaco e álcool. Dizendo não. Ao proibir essas coisas, não ao café. Não ao café, chá e cafeína. Exatamente isso. A pergunta dele era sobre esse específico ponto da palavra de sabedoria. O resto ele já sabe que é proibido. E o Hinckley simplesmente descartou a pergunta, focou nas outras questões que eles levam a sério. A pergunta não era essa. Daí ele entra naquela pesquisa que a gente já comentou em um episódio anterior, né? Vamos dar uma olhadinha nos detalhes da pesquisa que ele encontrou. O estudo, realizado pela UCLA, acompanhou as taxas de mortalidade e as práticas de saúde de quase 10 mil sumos sacerdotes da Califórnia e suas esposas por 14 anos, como um acompanhamento à pesquisa que Enstrom publicou em 1989. O estudo confirma que os mormons ativos mais saudáveis têm uma expectativa de vida de 8 a 11 anos maior do que a da população branca geral nos Etauariua. Aí eles falam sobre o templo, né? Parece o mesmo script das entrevistas anteriores, né? Ele fala sobre o templo, ele pergunta o que acontece lá, se ele acredita na vida após a morte, né? Sobre aqueles batismo vicário, né? Batismo dos mortos. O Hinckley explica basicamente a mesma coisa que ele tinha explicado anteriormente. Aí eles continuam a entrevista e tem uma nova pergunta, né? E a menina pergunta ali, para você fazer parte da BYU, precisa ser membro? Vocês discriminam pessoas que não são membros da igreja para poder integrar aí a BYU? Olha só o que o Hinckley responde. Quer ir para a BYU, precisa ser um mormon. Não precisa. Tem muitos não mormons. Sim, bastante. Sim, temos não mormons lá. Temos não mormons na faculdade Rick. Aí o Larry pergunta se a igreja tem uma outra Salt Lake City, né, na Europa ou na América do Sul, né, tipo um centro grande da igreja. Ele explica que não, né, que tem vários escritórios da igreja nesses lugares, mas que não é uma Salt Lake City em si. E o Larry então pergunta se a igreja queria estar em algum lugar que ainda não conseguiu entrar, né? Olha só o que eles comentam. Que lugar você não está e que gostaria de ir? Nenhum lugar que eu conheça hoje. Você está em Moscou. Entramos pela porta da frente. Entramos legalmente. Está na China. Entramos com os funcionários públicos sabendo o que estamos fazendo. Não tentamos nenhum subterfúgio.
Mas você faz proselitismo da fé. Sim, fazemos. Você quer que as pessoas venham até você? Trabalho faz homens maus bons e homens bons melhor. Voltaremos com um homem muito bom, o presidente... Veio agora uma nova pergunta e a menina quer saber que a gente está entrando no século XXI agora, e quando é que as mulheres vão receber o sacerdócio? Vamos dar uma olhadinha aqui que o Hinckley responde. Bem, elas não detêm o sacerdócio no momento. Seria necessária outra revelação para que isso acontecesse. Eu não antecipo isso. As mulheres da igreja, eles não estão reclamando sobre isso. Eles têm sua própria organização, uma organização muito forte, com mais de 4 milhões de membros. Não conheço outra organização de mulheres no mundo que faça tanto pelas mulheres quanto a que esta igreja tem. Eles estão felizes. Eles fazem parte de conselhos que governam a igreja. Não ouço nenhuma reclamação sobre isso. Você sabe por quê? A tradução ficou um pouquinho complicada aí. Ele fala eles, deles, né? Mas é elas, né? Ele está falando das mulheres. Mesmo princípio, sim, eu acho que sim. Então uma revelação pode vir a você, ou pode vir ao Papa, ou ao próximo presidente, ou ao próximo Papa. É isso que seria necessário, é exatamente isso que seria necessário. E daí eles entram no assunto dos missionários. Inclusive o Larry, ele tem um sobrinho que é missionário nesse momento que eles estão fazendo a entrevista. Ele falou, o irmão da minha mulher, é o cunhado. Ele tem sido um missionário bom. O Brett é bom, né? Eu verifiquei como ele está. Ele é um missionário muito bom. O que é isso? Sim. Elder. Aí o Larry comenta, né, que o cunhado dele era muito bom no esporte, teve que abandonar para poder fazer a missão. E pergunta, né, o que a missão vai ajudar ele nisso, né? E olha só o que o Hinckley responde. O que isso faz por eles? Constrói autoconfiança, constrói fé, desperta interesse nas pessoas, gera uma grande preocupação pelos pobres e necessitados da terra. Eles aprendem idiomas, eles trabalham em atividades humanitárias. Aí eles se despedem então aqui da entrevista. Esta tem sido hora maravilhosa. Larry, tem sido maravilhoso estar com você. É um prazer. Muito obrigado. Nosso convidado foi o presidente Gordon B. Hinckley, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o profeta. Eu sou Larry King. Para quem quiser ouvir a entrevista na íntegra, vai lá no Spotify, no Membro Fiel, e encontra lá. Essa entrevista tem 45 minutos, mais ou menos, né? A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.